Em entrevista à revista Isto É, Vera, Andreasa e Madu, nesta sexta-feira, o presidente Temer disse duvidar que Rocha Loures, homem-chave da atual crise política, faça acordo de delação premiada e o denuncie. Na avaliação do presidente, Rocha Loures é uma pessoa decente. Questionado sobre a mala de dinheiro que o assessor carregava, Temer considerou surpreendente e até uma ingenuidade suprema. Ingenuidade que custou caro, né, Vera? Nossa, se todos os ingênuos fossem carregasse assim, uma malinha com... acabaria a pobreza no mundo, né? Veja bem, eu acho a frase genial, porque essa que você começou a dizer, que ele disse que o Rocha Loures é uma pessoa decente e que duvida que ele vá denunciá-la. Ele fala, primeiro, porque é mentira. Se denunciar, seria mentira. Segundo, porque eu acho difícil que ele faça isso. Primeiro, é uma pessoa decente que pegou uma mala com 500 mil reais e que agora viu-se que tinha 20 mil em espécie em casa também. Exato. Além dos 35 que ele devolveu. Depois ele devolveu. Então ele tinha uma liquidez em casa inacreditável. Segundo, que ele é uma pessoa decente, por isso não vai denunciá-lo. Mas mesmo se fizer, é mentira. Então é a vacina ideal, né? Ele defende o cara, mas se o cara denunciar, é mentira. Então tá tudo certo. Ingenuidade suprema, o Marcelo Madureira. Não, é impressionante o seguinte, a irresponsabilidade, então, do presidente Michel Temer ter como assessor um ingênuo, né, no Palácio do Planalto, assessorando, né, o presidente em assuntos de Estado, um camarada ingênuo que, por acaso, pega uma mala numa pizzaria, uma mala tá cheia de dinheiro, mas uma mala pesada, ele não se preocupa em saber o que tem dentro, sai correndo, joga dentro de uma mala de um táxi. Realmente é o cúmulo da ingenuidade, não do Rodrigo, não, mas do Temer mesmo, né? Agora, o que mais me preocupou também nessa entrevista é que ele deixa nas entrelinhas que ele poderia vir a trocar o diretor da Polícia Federal, né? Da Elo. Isso me deixou muito preocupado. Eu acho, na verdade, o Temer, no governo, ele fica conspirando contra a Lava Jato. Esse é o problema hoje. Ele tem que sair de lá imediatamente. Você não acha, não? Você não acha, não, Carlos Andreasa? Eu não diria que o camarada esteja conspirando contra a Lava Jato. Eu tenho a Polícia Federal em altíssima conta, né? E nesse aspecto, tendo a concordar, inclusive, com o presidente. Aliás, a pior coisa que alguém pode fazer publicamente é concordar com o Temer. Mas eu concordo. É subestimar a Polícia Federal, fulanizar a instituição, né? O Daella é muito importante, faz um excelente trabalho, mas há outras pessoas que podem fazê-lo também. Eu não acho que o Temer vá mudar o diretor da Polícia Federal, minha gente. Mas se mudar, também não há motivo para esse escândalo todo. O que não pode acontecer é uma mudança que a gente verifique que atrapalha a Lava Jato. Temos de estar alertas, mas calma, entendeu? O cara assumiu, o Torquato Jardim, e foi perguntado sobre isso e falou, eu preciso tomar pé do cargo. Ele não disse que vai trocar o cara, calma, entendeu? Sobre o Rocha Loures, que para mim claramente é um indecente, portanto, como disse a Vera, neste caso, mentiroso se delatar o presidente, Temer está muito seguro de que o Rocha Loures não vai fazer, né? Nessa entrevista, a Isto É, eu convido o ouvinte a lê-la, está disponível na internet, o Temer é perguntado em determinado momento por que continua na presidência da República. E a resposta dele, aí sim, é a pior possível. Ele diz que continua para se defender moralmente, para defender a própria honra. Esse é que é o problema, né? O Madureira fala isso sempre aqui. Os nossos homens públicos ocupam os cargos, primeiro para se proteger, ainda sobre o que resta de foro, né? O foro está ameaçado, e também para se defender pessoalmente, para defender a própria honra. Não há preocupação com o interesse nacional. Só depois, ao longo da pergunta, ele deve ter se dado conta, ao longo da resposta, ele fala que está também, que gostaria de ficar também para tocar as reformas, para defender os interesses nacionais, mas em primeiríssimo lugar, o interesse pessoal. É justamente por isso, Andreasa, que eu acho que a possibilidade de troca da PF se insere nesse contexto mais próximo do que o Madu falou, do que só um manejo natural ali dos nomes. Porque realmente, se você for ver, dada
a melhora da instituição, melhora da Polícia Federal como instituição, como procedimentos e tal, não deveria ser preocupante trocar o seu diretor-geral. Mas a gente tem que acompanhar o histórico aí que levou a isso. Tem as conversas do Aécio com o Joesley, com outras pessoas falando mal do ministro. Tinha já boatos na imprensa aí, matérias em off, que agora a gente sabe quem falava em off era o Aécio, provavelmente, dizendo que o ministro era fraco, que ele tinha que mexer na PF, etc. Teve aquela notícia de deslocamento de pessoas da Lava Jato para outras operações, sob o argumento de que outras operações também eram importantes. Agora o Torquato assume num domingo de chofre. Uma das primeiras coisas que ele admite é que pode sim trocar o comando da PF, e o Temer vai em seguida e dá essa entrevista. Então, este histórico permite, pelo menos, desconfiar que existe uma disposição de dar um freio na Lava Jato. E também quando ele diz isso, que ele está lá para defender a própria honra, e aí você vê as outras coisas que ele está fazendo, como mudar o ministro da Justiça, como editar uma outra medida provisória, deslocando uma secretaria de lugar só para ter um texto diferente, para poder manter o foro do Moreira Franco. Eles todos estão ali encastelados no Palácio apenas para ter foro. Ele, Moreira Franco, que não tem mandato, o Eliseu Padilha, que não tem mandato, Ética Terva, todos ali usando o Palácio como um escudo para não serem processados em primeira instância. E você, Madu? Não, só reforçando, não só eles ficam lá acoitados, né, escondidos, protegidos com seus mandatos no Palácio, como quem diz que eles não aproveitam também para desarticular, criar falsas pistas, enfim, fazer de tudo para desmontar as investigações do Ministério Público, da Polícia Federal, né? Isso aqui é inaceitável. Daqui a 100, 200 anos, as pessoas vão estudar a história do Brasil e vão ficar abismadas com a situação que nós estamos vivendo nesses dias, né? Vai ser uma coisa assim, absolutamente, quase que inverossímil. As pessoas não vão acreditar, né? Nós vamos ter que contar isso para os nossos netos e bisnetos. Tomara, né, que nós contemos isso já com um final feliz. Por enquanto, eu daqui a 100 anos? Uai, por que, Andreasa? Você não crê na ciência, não? Ah, não. Não, eu não quero viver tudo isso, não. Eu não quero dar trabalho pra ninguém. Olha aqui, deixa eu dizer. Aliás, não quero dar mais trabalho pra ninguém, né, Madu? Eu queria chamar a atenção também por um ponto. Esse, o mais frágil da entrevista do Temer, Isto É, quando ele é perguntado sobre a validade, né, ou a validação das delações como prova, e ele dá a exata mesma resposta do Lula, né, dos petistas, que para mim configura o crime da sociedade, né? Eles acabam todos sócios, como de fato são. Ele diz: o sujeito vai lá para fazer um acordo de delação e sai com a recomendação de que para que feche um bom acordo deve vir com um peixão, deve vir com o nome do Lula, deve vir com o nome da Dilma, e aí ele falou: ou com o nome do presidente da República. Eu nem acho que isso seja de todo mentira, não, tá? Mas ver isso na boca do Temer, reproduzindo o discurso igual ao do Lula, também é duro, tá? Essa sexta-feira tá sendo dura. Tem outro trechinho também, Vera, começo com você, que ele quando fala do Janot, ele questionado se considera arbitrária a postura do Procurador-Geral da República, Janot. O Temer não quis responder. A aspas dele é o seguinte: olha, eu prefiro não comentar. Eu acho que isso já dá uma boa resposta. Não é verdade? Disse ele nessa entrevista. Esse silêncio pode dizer muita coisa, e acho que ele não deve estar muito satisfeito. Não, nem um pouco satisfeito. O Janot automaticamente acho que não é mais candidato a renovar o mandato, se queimou totalmente, ainda mais se o Temer conseguir permanecer, e aí daqui a pouco a gente vai falar das costuras políticas para que isso aconteça. Ele deve lançar um candidato dele, que é o subprocurador Nicolau Dino, é irmão do Flávio Dino, governador do Maranhão, mas mesmo o sucessor dele, indicado por ele, tem pouca chance de ser nomeado, né? É mais provável que um opositor do Janot assuma a Procuradoria-Geral da República a partir de setembro. E aí você vai tendo uma nova conformação de tudo, do Ministério Público, da APF, são placas que estão se movendo aí, e a gente vai ter que ver o que vem dessa mexida. Ô Vera, diga. Ô Patrick, só uma nota. Claro. Tem hoje um bom perfil do Janot, publicado pela Piauí, da Malu Gaspar, que já participou aqui do programa conosco.
que é o seguinte, a gente sabe que o mandato do Janot acaba em setembro e que ele não tem condições de permanecer, por qualquer que seja o ângulo de análise, ele não permanecerá, embora tenha flertado com esse desejo. E o que fica claro nesse perfil, e confirmando aquilo que eu já achava, é que o Janot tem uma agenda que não é nacional, é pessoal. Ele tem o desejo declarado de deixar uma espécie de legado, né? O que pode ser, por exemplo, a derrubada do presidente. Explica, portanto, esse assodamento, que muitas vezes se aproxima de meter os pés pelas mãos. O cara quer deixar um legado. Agora vocês me expliquem que país é esse em que o Procurador-Geral da República se aproxima do fim do mandato com pretensões de deixar um legado. Só pode ser candidato a alguma coisa, hein, minha gente? Vou repetir, Janot 2018. Você aposta nessa possibilidade, Madu? Olha, tudo é possível. Eu acho que essa sacada do Andreasa aí foi boa, né? Não é uma coisa a ser desconsiderada, né? Agora, eu não sei se o Rodrigo Janot tem essa passagem toda nessa popularidade, né? Ele é conhecido mais em camadas, assim, digamos, pessoas que acompanham o noticiário mais de perto, em detalhes, a coisa toda e tal. E também, quer dizer, eu não sei se ele é um cara carismático. Agora, indo um pouco atrás do que desculpem, Andreasa, o que a Andreasa falou, é que é a falta de visão dos nossos homens públicos, é a falta de espírito público dos nossos homens públicos, que transformam o seu trabalho, né, a sua missão, em projetos pessoais, e o dano que isso provoca a milhões de pessoas, né, isso influencia a vida de milhões de brasileiros que estão aí desamparados, né, impressionante, andando pelas ruas do Brasil. Se eu disser hoje qual é a característica principal do brasileiro, eu diria, é a desesperança.